Bom dia, estou chegando aqui para mais uma prática. A gente está terminando, né, a penúltima semana aí dessa sequência de práticas. Semana que vem vai ser a última semana que eu vou colocar algumas práticas para a gente finalizar um pouco esse processo. Então hoje eu te convido a você trazer de novo o seu diário de bordo e dar uma olhada o que está acontecendo ao longo desse percurso. Quais são as informações que ficaram um pouco mais para você e as informações que você observou que não fazem muito sentido, que são mais transitórias. E tenta, antes de fazer essa mini prática de hoje, observar um pouco isso que é mais, que tá, como a gente chama assim, mais na base do teu funil, que tá se repetindo, que tá vindo junto. Tenta trazer isso, né, com muito acolhimento para o dia de hoje. E ali no final da sessão de hoje, eu vou te dar uma proposta de você fazer um processo de introdução, um processo meditativo, que muitas vezes ajuda a clarear também mais informações quando a gente precisa, quando a gente não está sabendo bem o que está acontecendo, ou qual escolha a gente poderia fazer, ou como a gente poderia agir. Tá? E quando algum tema ele fica mais repetitivo, que de agora lá para o início das sessões, você já tem condição de observar o que está se repetindo mais na tua vivência, na tua experiência. Quando esse tema se torna mais repetitivo, vale a pena a gente olhar para ele, né, com mais acolhimento, para observar se tem alguma coisa que a gente pode fazer diferente, alguma decisão que a gente pode tomar diferente, algum movimento que a gente pode fazer diferente. E aí você faz. Então hoje a tua dica é que você retome lá o diário de bordo do início das sessões, para você conseguir criar um parâmetro agora para os próximos dias e conseguir de repente perceber algo a mais que você não estava conseguindo ou tomar uma ação diferente das que você não estava conseguindo até então. A gente vai acordar o corpo, vai dar uma ajustada na mente. Eu sempre digo assim, é como se a gente fosse voltar um pouco para nossa casa todos os dias, porque a nossa sociedade nos leva muito para fora. E essa comunicação interna, ela é a base de tudo que você faz. Se você não estiver sacando direito o que está passando aqui do lado de dentro, vai misturar com questões externas e de repente você vai ter uma bola de neve muito grande que você não consegue lidar. Então, todos os dias um pouco retorna para casa, organiza essa casa interna, alivia o teu fluxo de pensamentos, alivia os estados emocionais para ver o que fica, para tu conseguir te reposicionar, dá um estímulo, né, de neurotransmissores bons, bacanas, que vão elevar o teu bom humor, o teu astral, vão te dar mais sensação de bem-estar, e isso é um gás para viver o cotidiano, principalmente nos momentos que a gente está vivendo, que demanda muito ajuste, muitas adaptações, muitos olhares novos para a vida, tá bom? Então eu vou começar fazendo uma sequência de saudação ao sol que a gente já viu, vou fazer algumas sequências de coisas que a gente já viu e depois hoje eu vou trabalhar um pouco no chão, meu corpo está precisando um pouco de chão. Vou começar fazendo 2 sequências, tá? Inspirando, exalando. Inspirando, exalando, inspirando, exalo, fico 5.
caminhar devagar para frente. E exala. Se você quiser, você pode fazer mais uma, 2 ou 3 sequências. Eu gosto de trazer as sequências de forma bem leve, para deixar que o corpo só encaixe, só repouse. Vou trazer um movimento e vou tirar uma opção de adaptação aqui. Eu afastei os meus pés mais ou menos na abertura da minha bacia. Eu abro bem o meu peito. Eu tô colocando aqui os meus cotovelos um pouco para trás. Eu tô puxando a respiração bem para a altura do peito. E ó, se você observar, eu tô mobilizando bem as costelas. Então aqui a gente já sente uma pulsação maior no corpo, porque a gente já mobilizou. Observa essa pulsação, não tenta controlar e enrijecer o corpo, deixa circular essa sensação. O meu corpo, ela circula desde a planta do pé, essa sensação de pulsação. Agora, quando eu for exalar, eu vou descer o tronco. E eu vou verificar até onde eu consigo encaixar a posição. Para quem tem mais dificuldade com esse tipo de posição, ó, você pode pegar uma caixinha, uma pilha de livros, e você pode apoiar aqui as tuas mãos e soltar bem a tua cabeça e tentar deixar o joelho alongar um pouco mais, sem forçá-la para trás, tá? E aqui é importante que você respire até você sentir que é como se as costas fossem afrouxando e vai abrindo espaço entre cada vértebra. Empurra também a respiração lá para as costas. Não deixe o peso completamente no calcanhar. Se tiver muito no calcanhar, vem um pouco para frente com as mãos.
Eu vou inspirar, desenrolar. Ó, dobra o joelho, deixa a cabeça solta, desenrola o corpo. A última coisa que encaixa vai ser a tua cabeça. Abre de novo o peito. Cotovelos lá para trás. Como você abriu espaço em cada vértebra da coluna, você não vai fazer um movimento rápido aqui em cima. Você vai ficar com tranquilidade aqui em cima, deixando que o teu corpo sinta esse espaço de abertura, tá? Então você vai sentir essa abertura ali nas costas. Vai respirando mais vigoroso. De um dia que meu corpo acordou mais alérgico, então eu tô aqui tentando organizar o processo de respiração, esse processo mais alérgico que eu sinto na garganta, um pouco nos olhos. E geralmente funciona bem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte: eu vou subir um dos braços, aqui eu tô subindo o meu esquerdo, e eu vou descer e eu vou girar um pouco para a lateral. Eu vou pegar na lateral da minha perna, aqui, ó. Só que ao invés de eu segurar aqui na perna, eu vou pegar esse meu apoio e eu vou apoiar minha mão aqui do lado. Eu vou afrouxar um pouco mais o meu pescoço. Quando fechar 5, eu firmo o centro de força, dobro os joelhos e volto para o alto, estico bem esse braço lá no alto e desço. Preparar para fazer o mesmo movimento para o outro lado. Então eu inspiro, subiu. Eu desço levando para o outro lado. Aqui eu vou buscar o meu material, minha caixinha. Coloco lá do outro lado. Acomodo o pescoço. Organizo o peso aqui na bola do pé, na parte mais da frente do pé. Não deixe tudo lá no calcanhar. E afrouxa a coluna. Inspiro, completei as 5, né? Lá em cima. Exalo. Observa a abertura do teu tronco.
Aí eu vou de novo, só que eu vou afastar um pouco mais os meus pés, agora na abertura aqui do meu tapete. Eu inspiro. Eu exalo, desço os braços pela lateral. E eu vejo até onde os meus braços vão. Onde os braços chegarem, eu apoio, tá? Se chegar no chão, ok. Se chegar aqui no pé, apoia no pé. Se ainda aqui fica muito pesado, deixa a caixinha. Então, nós vamos agora flexionando. Ó, vou flexionar, fechei calcanhar, agachei. E vou sentar. No que eu sento, eu já dou um pouco de tempo aqui para o meu corpo se recompor. Então eu vou ficar com os braços um pouco soltos, sentindo a coluna alinhada, sentindo o queixo mais paralelo ao chão. Soltando um pouco o ar pela boca, trazendo essa sensação corporal de que as musculaturas estão tentando achar a medida do tônus. Então eu observo que tem musculaturas, vou tentar te mostrar, que elas ficam como se estivessem engatilhadas, né? Elas estão armadas, com uma sensação de tônus muito intenso. Agora é o momento que você deixa elas desarmarem um pouco mais. A região que mais vai ficar armada é a região aqui no nosso centro de força, que é onde você precisa para poder te dar a estrutura. As outras partes do corpo estão leves, estão mais desarmadas. Vai respirando e vai registrando essa sensação do corpo que desarma. Lembra que eu te falei lá nas primeiras sessões que isso tem muita relação com uma percepção de contraste de forças e intensidades no corpo. Então a gente sempre vai tentar achar a medida que você precisa de tônus para aquilo que você precisa, não mais que isso e também não menos. Se você tiver menos esse tônus, o teu corpo não vai se sustentar, né? Ele vai cair. Se você tiver em excesso, ele vai te bloquear, né? Vai ser tenso demais. Então, isso é um treino, tá, gente? Demora até a gente conseguir construir essa organização interna. Centro de força, tem que carregar o esforço. As outras partes do corpo é só como se elas estivessem encaixando,
né? Elas abrem, elas respiram, elas encaixam e o centro de força, músculo bem grandão, reto abdominal e os oblíquos, esse centro de força fica bem estabelecido, bem firme. Então, sempre observar esse jogo interno de ajuste, porque a tendência do que eu encontro, né, nesses mais de 20 anos já trabalhando, é que a gente carrega muito mais. O nível de informação mental é muito excessivo e o nível de informação corporal também. Então, a gente carrega muito mais esse corpo do que precisaria. E sempre, quando você tem partes do corpo muito acionadas, tem outras que estão esquecidas. E é aqui que começa a nossa encrenca, tanto de saúde, quanto saúde física, quanto de saúde de estado mental mesmo, para a gente conseguir ter uma saúde emocional, ter uma tranquilidade, ter clareza de ideias e de pensamentos. Ontem mesmo eu estava comentando com o pessoal, quando eu trabalho com alguma liderança que vai fazer um processo de fala pública, o maior ponto de trabalho é esse interno, porque a gente precisa ter uma mente clara, bem organizada e precisa estar com a linguagem bem estabelecida para então poder comunicar para o lado de fora, né? Com assertividade, com uma linha lógica, com clareza de informação. E por incrível que pareça, isso é muito difícil para a maioria das pessoas, tá? Então, por isso tão importante todo esse processo interno de comunicação. Eu vou mover mais um pouco meu corpo. Lembra que essa prática é uma prática que eu te sugiro, eu tô falando algumas coisas, depois você pega ela e você vai realizar no teu momento, tá? Eu vou deixar uma perna esticada hoje e eu vou abraçar a outra aqui por baixo. E eu vou começar a achar o espaço aqui na região da minha virilha, na região da minha bacia. Então eu mobilizo um pouco meu pé para um lado, eu mobilizo meu pé para o outro, até que eu encontro um encaixe, centro de força tá acordado, tá funcionando. Pode ficar um pouco abraçado e relaxa o pé. A gente fica 5 respirações. Quando completa 5, o que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar esse meu pé e dar uma encaixada um pouco para a lateral. A gente já fez esses movimentos. Tenta achar esse movimento de novo. E aí você pega esse pé e você cruza e você abraça cruzado. E vai olhar lá pro outro lado. Então eu abracei cruzado e eu olhei lá para outra lateral sem forçar demais a cabeça, tá? É só um encaixe aqui pro lado. Esses encaixes de cabeça são bem importantes, porque a tendência geral é a gente achar que tudo tem que forçar. Tudo tem que ir lá no limite do corpo, e não, tá? Fica antes de chegar no limite, fica no ponto de conforto e respira.
Volta tudo. A gente volta tudo. E a gente vai repetir tudo pro outro lado, tá? Então, trouxe aqui a perna, faz o encaixe. Abraça bem, relaxa o pé. Respira lá nas costas. Observa se um lado tá igual ao outro. E vai respirando como se você estivesse permitindo que os dois lados igualassem. Para você ter uma ideia, esse tipo de movimento mexe lá nas cristas da minha bacia, tá? Eu sinto lá dentro. E aí eu só tô tentando deixar as estruturas afrouxarem para acomodarem lá dentro, é bem interno. Aí eu vou esticando esse meu pé. Aí eu cruzo, vou abraçar aqui. Vou deixar o tronco ir para o outro lado, tá? Então eu volto tudo. E eu volto de novo para o centro. E para essa organização de coluna aqui centralizada. De novo eu dou aquele tempo para as musculaturas irem achando o ponto de tônus. Centro de força ativado, as costas encaixadas. Se essa posição ficar muito desconfortável para você, você pode sentar numa cadeira ou agora você já pode passar para a posição deitada, tá? Só não fica sofrendo dentro de postura. Aqui você tem dois caminhos. Ou você pode buscar novamente aquele relaxamento que eu já te falei nas últimas sessões, que tá lá na minha página. E você aproveita, coloca ele mais uns 10 minutos e de fato relaxa o corpo. Ou agora a gente faz um processo utilizando aquele recurso que eu te falei no início do encontro de hoje. Lembra que você olhou para o seu diário de bordo, você observou o que está mais recorrente e você vai fazer um exercício mental, tá? Você vai extrair ali do seu diário de bordo mentalmente a informação que para você está sendo mais significativa nesse momento.
a que está se destacando mais ou que está se repetindo mais. Então escolhe essa informação, pode ser uma frase, pode ser uma ideia que você está tendo e que ela é recorrente, às vezes é boa, às vezes não é boa, às vezes as frases que a gente diz pra gente mesmo são frases más, né? A gente fica mentalmente repetindo essas frases, isso é bem comum, tá? Isso não te assusta, que geralmente a nossa mente ela é muito danada, ela é muito poderosa. Então vai lá no teu diário de bordo, observa o que você percebeu que é recorrente, o tema que está mais recorrente e traz ele para o teu pensamento agora. Como se você estivesse visualizando aquilo que você escreveu numa tela mental que está à frente dos teus olhos fechados, como se estivesse na altura da tua testa uma tela mental, os teus olhos estão fechados e você está lendo no teu diário de bordo essa informação que está se destacando mais ao longo dos teus dias. E o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar que essa tela mental é como se fosse uma tela de um projetor mesmo. E a gente vai caminhando para trás e vai se afastando dessa tela mental. Você pode também visualizar que você está fazendo isso num cinema. E você vai caminhando para trás, se afastando da tela, até sentar lá no fundo, nos últimos lugares e observar essa tela bem à frente, distante de você. E aí você só vai contemplar isso que está escrito na sua tela mental. Enquanto você respira bem sentada, bem confortável, numa poltrona bem confortável, você contempla isso, tudo que você percebeu, que você se deu conta, que você observou ao longo desses dias. E você contempla sem julgar e sem criar expectativas e sem determinar e se envolver, imaginando que aquilo deveria ser outra coisa, que deveria ter outra coisa na tela mental, que poderia ser diferente. Tudo isso são julgamentos, tá? Ou quando a gente qualifica se isso é bom, se isso é ruim, se isso está certo, está errado. Primeiro a gente só vai contemplar, observando e tomando consciência. E você vai observar se aparece mais alguma coisa nessa tela mental ou se algo vai mudando. Como se você só fosse uma espectadora ou um espectador disso que está acontecendo. E ao mesmo tempo que você observa, você mantém a sua conexão com o movimento da sua respiração. Às vezes você vai perceber que na sua tela mental as informações começam a mudar um pouco mais. Então observa como elas mudam, que caminho é esse.
Às vezes algumas informações somem, outras aparecem. Às vezes esvazia tudo e você fica com uma tela branca à sua frente. E tá tudo certo. E mais uma vez você se ancora no movimento da sua respiração, contemplando o que está à sua frente, sem julgar, sem criar expectativas e acompanhando o fluxo da tua respiração. Então agora você vai observar mais uma vez a tela mental. E vai permitir que gradativamente todas as informações desapareçam. Essa tela vai ficar de uma só cor. E quando toda a tela mental fica de uma só cor, você vai respirar um pouco mais profundo. E vai começar a externalizar de novo a tua consciência, observando de novo os sons à tua volta. Observando essa sensação de respiração mais larga no corpo, mais ampla. Observando que o corpo tem uma sensação intrínseca de vitalidade. E gradativamente te preparando para fazer a transição para o teu dia a dia, para o teu cotidiano, com essa sensação de organização interna, de espaços internos de respiração, de um organismo um pouco mais ativo e mais desperto. Aqui onde eu tô tem um barulho, alguém começou a trabalhar. Parece aquele sinal, né, de olha só, esse é o mundo real. E é com ele que a gente tem que se comunicar e se relacionar. Então, a gente mantém um foco nesse processo de respiração, nesse alinhamento interno e a gente vai para a vida, tá? As práticas servem para a gente não se perder nesse ruído externo, para a gente não achar que nós somos só ruído. Então a gente vai um pouco para dentro, a gente respira, a gente realinha, a gente permite que o corpo faça os seus processos no seu tempo, e isso vai gerar mais saúde física, vai gerar mais estabilidade emocional e mental, vai gerar mais clareza. E com essa âncora interna, a gente vai lidar com o ruído externo, que tem, é diário e é para todo mundo. Bom dia para vocês, vamos seguir os dias. Na próxima semana, segunda-feira, a gente retoma e é a nossa última semana de sequência de práticas. Eu espero que você tenha aproveitado bem esses 30 dias. Semana que vem a gente vai tentar fazer ainda algumas amarras. E espero que até semana que vem você consiga ter percebido alguma coisa diferente aí no seu diário de bordo. Algo diferente tenha acontecido. Depois você me conta, tá?
Tenta repetir hoje essa prática, tenta repetir amanhã, até segunda-feira. Segunda-feira a gente retoma. Um bom dia!